A paz e a graça sejam multiplicados, queridos irmãos, queridas irmãs. É um privilégio, um prazer poder estar aqui conduzindo esse estudo, os estatutos e juízos sagrados de Jeová, verso a verso, para sabermos quais são os reclamos do nosso Deus. E queremos fazer tudo que está ao nosso alcance para guardar minuciosamente, escrupulosamente, toda a palavra que saiu da boca do Senhor. Amém? Tudo que o Senhor falou faremos por sua graça, em Cristo que nos fortalece. Nada de pretensão, autoconfiança, autossuficiência, não. Mas sim uma dependência de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E nós amamos ao nosso Senhor e queremos fazer tudo que lhe agrada. Oremos antes de mais nada, tá? Hoje o capítulo vai ser pequeno, mas vamos fazer oração primeiro. Santo Deus, amorável Pai, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, nos achegamos confiantes ao trono de graça, confiados nos créditos, nos méritos de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que foi imolado, o sacrifício, o grande sacrifício pelo pecado. Nós queremos confiar nele e agora pedir sabedoria, que tu abra nossos olhos para que possamos ver as maravilhas de tua lei, esses estatutos de saúde planejados pela sabedoria infinita para o nosso bem, para a nossa saúde. E, portanto, ensina-nos, Senhor Deus Jeová, o caminho dos teus estatutos, então guardaremos até o fim. Dá-nos entendimento, então cumpriremos a tua lei e de todo o coração a observaremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 12 de Levítico é relativamente pequeno. Da vez passada estudamos o capítulo 11, tá? Eu quero ressaltar aqui, né, uma observação que o Vinícius deu sobre quebrar o fogão. Antigamente seria de vaso de barro, hoje em dia não precisa mais. Então, olha só, Levítico 6:28 lança luz sobre isso. E aqui fala que, olha só, o vaso de barro em que for cozido certa coisa ali com sangue será quebrado. E se for cozido num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Então você vê que o vaso de bronze é possível lavar com mais facilidade, não tem aqueles poros, né, que dificultam. Então o vaso de bronze só lavar e se esfregar. Então isso lança luz sobre aqui, não temos que quebrar um fogão de aço inox, de vidro, né? Bom, então, nós fizemos Levítico 11 da vez passada, né? Carnes puras e impuras. Alguém perguntou também sobre, mas e se eu tocar com uma luva? A luva é uma espécie de ferramenta, um instrumento, que está em Levíticos 11, verso 32, que diz, e seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, e tudo aquilo sobre o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira, ou vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido na água e será imundo até a tarde, então será limpo. Ou seja, também panelas, se algum familiar seu come carne de porco, facas, panelas, né? Então será metido na água. Se subentende, claro, lavar bem, fazer o que se pode para tirar a imundícia, e será imundo até a tarde. Não use logo em seguida. Deixa ali, né? Será imundo até a tarde, então será limpo, tá? Olha só, aqui você vê a relação de todos os juízos e estatutos, tá? Aqui em Levítico começou com sacrifícios, ofertas, o que cai por terra a obrigatoriedade. Nós poderíamos estudar, quem sabe, em outro momento, que também tem muitas leis e penso que traz luz também ao que significa estar imundo até a tarde, né? À tarde se fazia o sacrifício da tarde. E agora os capítulos seguintes, são também estatutos de saúde, o 12, o 13, o 14 e o 15. Estatutos de saúde, na mesma linha de Levíticos 11. Nós não queremos pegar Levíticos 11 somente e separar. Isso aqui é válido, mas o resto, os capítulos adjacentes, não. Precisamos ser coerentes e ver aqui o pacote, o bloco de saúde que Deus fez aqui.
Levíticos 12, portanto, vai ser pequeno, calhou bem porque Novidades MV agora também está sendo lançado junto, então 2 vídeos numa sexta. Vídeo pequeno, hoje vai ser pequeno esse vídeo, mas para compensar o próximo, Levítico 13, vai ser maior, que vai ser sobre a praga da lepra. Tá bom? Vamos lá, começando o Levítico 12, pega a sua Bíblia. Essa série foi feita para ser estudada com a Bíblia em mãos, para você ir podendo sublinhar, anotar, tá bom? Olá, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imundo 7 dias, assim como nos dias da impureza da sua enfermidade. Será imunda. A questão da impureza da enfermidade vamos ver mais tarde, lá em Levítico 15. Né? Então, da mesma forma, ela vai ser imunda quando nasce o menino, por 7 dias. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Princípios de higiene que estão afetados aí, os fungos que se acumulam por baixo desse prepúcio, doenças venéreas também. Então Deus escolheu esse um sinal e ele em si mesmo também já é uma vantagem de saúde sobre as pessoas que não são circuncidadas. Muitas pessoas se circuncidam hoje por questão de saúde, tá? Mas a maior parte das pessoas cristãs não é circuncidada, isso aí caiu por terra lá em Atos 15, né? Moisés e o povo de Israel foram negligentes na questão da circuncisão. A mulher de Moisés, Zípora, não gostou, aparentemente, da circuncisão e xingou o marido, sanguinário, tá bom, então vamos circuncidar, né? Deus queria matar a Moisés, aquele episódio, lembra? É meio chocante, mas porque Moisés foi marido frouxo e não impôs. Deus mandou circuncidar o 8º dia, então vamos fazê-lo. Então, é uma lição, né? Deus quis matar a Moisés, está lá em Êxodo, no comecinho, antes dele comparecer perante os seus compatriotas. Olha só, Êxodo 4. Ora, sucedeu no caminho, na estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. E depois disso, nunca mais aparece Zípora na Bíblia falando qualquer coisa. É uma lição, né? Como Mical também. Teve dificuldade com a boca, soltar, né, as suas pérolas. Então, maldição para Mical, não teve mais filho. E acabou na Bíblia. Uma lição, né, para muitas mulheres dominarem a sua boca. E também para os maridos serem firmes em impor, ser sacerdotes do lar com pulso firme. Deus falou, deve ser feito. Tá? Religiosamente ser cumprido cada estatuto e juízo que se aplica a nós. Voltando lá, Levítico 12, portanto, o filho deve ser circuncidado, a carne do seu prepúcio, depois permanecerá ela, a mulher, a mãe, 33 dias no sangue da sua purificação. Em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Né? Então você pode, quem sabe, você e Deus, eu não quero dizer aqui o que é sagrado, a Bíblia é sagrada, então não pode tocar na Bíblia. Ah, só com luva, né? Enfim, que Deus nos ilumine e ensine o caminho dos seus estatutos. Eu não quero recorrer a comentários, o que diz o doutor, porque a sabedoria desse século se reduz a nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém um lance em rosto, e ser-lhe-á concedida, para entendermos um pouco aqui, um pouco ali. Irmãos têm nos ajudado, nós temos feito estudo a cada sábado, agora antes. Eu acabo de dividir um estudo no grupo Lembrai-vos. Aqui está o link, se você quer participar também aos sábados à tarde, geralmente 2h30. Nós fazemos aqui uma prévia desse assunto que vamos expor em vídeo logo depois. E vocês têm dado versos para comparar e enriquecer. Então, uma coisa também em aberto aqui seria: o que seria não tocar nenhuma coisa sagrada? Claro que eles lá tinham coisas sagradas, mas para nós hoje, o que são coisas sagradas? Será que existe alguma coisa? Bíblia, né?
objetos sagrados. Nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, a assembleia, geralmente quando a mulher dá à luz, não vai logo para a igreja. Fica ali um tempo até se recuperar as suas forças. Isso foi planejado por Deus. Esse tempo aqui de 7 dias, aí no oitavo circuncida, e depois mais 33 dias. Então, 7 mais 33 dá criança, 7 mais 33 é a mesma coisa que 33 mais 7. Dá quanto, Dani? 40 dias. Que a mulher deve ficar quietinha no seu cantinho, né? De repouso, para a mulher se recuperar suas forças e para proteger a criança também de enfermidades, né? 40 dias. Quarentena. É daí que vem a expressão ficar de quarentena, tá? 40 dias. Abramos lá em Lucas 2:22, porque lá em Lucas, Maria cumpriu esse estatuto aqui. Lucas 2, verso 22. Terminados os dias da purificação dela, Maria, segundo a lei de Moisés, Levíticos 12, levaram-no a Jerusalém, Jesus, para apresentá-lo ao Senhor. Nós já falamos sobre isso, que somente o primogênito deve ser apresentado a Deus, que é o primeiro filho, é o que abre a madre, né? Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Maria, portanto, observou esses 40 dias da purificação e depois, já de ter circuncidado, já depois de 40 dias, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E é isso que diz aqui. Então, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza, depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. Olha, então se for menina que nasceu, no caso eu tenho uma filha de 10 anos agora, a mulher, a Betsy, então ficar ali o dobro do tempo para recuperar suas forças. Mas por que, Daniel, o dobro do tempo? Pode ser porque agora são 2 mulheres que têm que recuperar suas forças, ou pode ser que a saúde da mulher, da menina, é mais frágil, né? Aí médicas, pessoas que conhecem da área poderiam, quem sabe, lançar luz sobre isso, que o sistema imunológico da menina leva mais tempo para, nesse momento, para se recuperar. Falando nisso, diz que no 8º dia quando é circuncidado, o bebê tem um pico de certa... Será que são anticorpos? Né? Leucócitos? Ou será que são outro tipo de... acho que coagulação, as plaquetas. Né? Algum tipo... Tem muito nesse 8º dia, exatamente. Né? Foi por isso que Deus escolheu o 8º dia, ou foi por isso que Deus fez ter esse pico depois de 8 dias, né? Enfim, Deus é maravilhoso, né? A forma que Ele nos criou. Então, quando tiver menina, o dobro do tempo, ok? E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, lembra lá de Maria, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola para a oferta pelo pecado, à porta da tenda da revelação ao sacerdote. Né? É interessante também a oferta pelo pecado. Por que será? Maria pecou ao ter Jesus? Não, mas ela trouxe 2 rolas aqui. Né? É interessante que não entra muito aqui nessa questão e vai oferecer. Não, só menciona rapidamente uma oferta pelo pecado, o qual oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela, não é pelo bebê, é por ela. O bebê não nasce com pecado original, não é como se fosse um vírus. Não, isso é uma ideia antiga, lá de Agostinho. Lutero também não conseguiu se livrar muito porque ele foi um monge agostiniano e se apegava muito, né? Então, grande parte do cristianismo, também calvinismo, tem isso aí. A ideia de que
nós temos um pecado original, que a gente peca meio que sem querer, que isso está em nós. Quando Paulo fala o pecado que habita em mim, em Romanos 7, é a pecaminosidade, é a vontade de pecar, é a tendência para pecar, né? Mas não é, assim, pecado é uma decisão, não é um vírus, não é algo inerente na carne, mas é uma decisão, porque não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, né? Tiago 1 também fala que a cobiça te atrai, seduz e então gera o pecado. A mãe vai oferecer perante o Senhor e fará expiação por ela. Não é que ela vai entrar no santuário, né? Somente sacerdotes podiam entrar no santuário oficial, mas eles levavam a porta da tenda, dessa tenda da congregação, moeda, o encontro de Deus com seu povo. Em algumas partes fala tenda da revelação, em outras partes tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Olha só, questão sanitária, higiênica, limpa do fluxo do sangue. Parto. Essa é a lei da que der luz menino ou menina. Mas se suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ela e ela será limpa. Foi isso que Maria fez. Eles eram uma família pobre, né? Lucas 2, verso 24. E para oferecerem um sacrifício segundo o requerido na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Jesus, ele cresceu numa família pobre. Isso dá esperança para todos. Deus poderia ter colocado ele em palácios de reis, né, circundado ele com todos os privilégios terrenos, mas não. Ele quis assumir, né, as dificuldades nossas para que possa ser um exemplo em tudo para nós. Então, você pode perguntar, Daniel, devemos fazer isso hoje em dia? Sim, devemos fazer isso hoje em dia, não sacrifícios, porque Jesus já foi nosso sacrifício. Ele é quem paga, ele quem cumpre o aspecto cerimonial desse capítulo, mas o aspecto sanitário, né, o de ficar tantos dias imundo por causa do fluxo do seu sangue, devemos sim praticar e observar essas leis que tendem, que têm o objetivo de nos salvaguardar de doenças, enfermidades, de recuperar, da mãe poder se recuperar, não receber tantas visitas, né? Ou se receber visita com cuidado para não, né, haver ali o contato. Enfim, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E nós que estamos na época da chuva serôdia, né, queremos ter um vaso limpo, não somente cerimonialmente, mas moralmente também. A Senhora White diz assim, comentando o texto de Jesus que diz: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Ela comenta lá no livro Desejado: as palavras de Cristo abrangem mais que a isenção da impureza sensual, mais que a ausência daquela contaminação cerimonial que os judeus tão rigorosamente evitavam. Ou seja, se o Espírito Santo diz que bem-aventurados os puros, isso abrange mais do que a impureza cerimonial. Quer dizer que também abrange a impureza cerimonial. Mas não é só isso, é mais. Ok? Então, bem-aventurados os puros, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Também, Levítico 12. Tá? A sua purificação depois do parto. Lindo. São leis claras, regras relativamente simples, né? Hoje em dia, quanto menos filhos pudermos ter, melhor. Estamos em tempo emprestado em que estamos na iminência do fim do mundo, né? E, portanto, também já vai ficar mais fácil isso aí, tá bom? Deus abençoe, e o próximo estudo vamos estar estudando Levíticos 13. Se você quiser já, durante essa semana, ir lendo Levíticos 13, né? Vendo aqui da lepra,
purificação, doenças, higiene. Eu quero ler também aqui no começo, ó, o Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico. Requer-se obediência implícita agora, como então. Quão importante é que entendamos o significado dessa palavra. Ó, o Evangelho, purificação. Deus quer nos lavar do pecado. Isso não é uma boa nova? Deus quer nos lavar de impurezas, né? A impureza física é um símbolo da impureza espiritual da qual Deus quer nos lavar. Então, é como se fosse assim, uma miniatura, uma lição objetiva que nos ensina lições de abrangência espiritual. Requer-se obediência implícita agora, como então? Obediência ao preceito, sim, à letra da lei. Obediência por amor, no espírito da lei. Quão importante é que entendamos isso. Só duas classes se desenvolverão no mundo, os obedientes e os desobedientes. Então verás outra vez a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Está ficando cada vez mais distinta e clara a diferença entre aqueles que não estão nem aí para estatutos e juízos, né? Estacionaram, puxaram o freio de mão, e aqueles que querem seguir conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua aparição. Amém? Santo Deus, amorável Pai, queremos louvar o Teu nome, porque os Teus estatutos e juízos são retos. E queremos, como salmista, Senhor, dizer: apresso-me sem detença a observar os Teus mandamentos, Senhor. A terra, ó Senhor, está cheia da Tua benignidade. Ensina-me o caminho dos Teus estatutos. Ensina-me os Teus estatutos, Senhor. Por favor, continue a ensinar-nos. Queremos, em dependência, olhar para Ti e pedir que Tu nos dês mais e mais luz para cumprirmos todo o nosso dever, para estarmos puros, limpos, vasos limpos e de boca para cima, para recebermos a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor. Que isso aconteça em breve, Senhor. Dê-nos também o dom de profecia, para que possamos falar as Tuas palavras com ousadia, e a Tua palavra pura, purificada 7 vezes, que abunde em nós, Senhor, o dom de profecia. Venha logo, Senhor, por favor, sem detença. Levante o Teu braço forte e poderoso, como nos dias da antiguidade, como nas gerações passadas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.